Olá, hoje nós iremos ministrar uma palavra ao seu coração e esta palavra tem por tema deixando de lado as coisas de criança. A palavra de hoje é um chamado à maturidade, um chamado ao crescimento, a responder à vida de um patamar mais elevado, mais sábio, mais maduro, mais inteligente. Eu quero iniciar então esse momento, antes de ministrar sobre o tema, quero ler 3 versículos da palavra de Deus. Serão 1 Coríntios 13, 11, 1 Coríntios 14, 20 e Efésios 4, de 14 a 15. Escute só essa sequência de versículos bíblicos. Paulo diz então: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com a astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Os 3 versículos estão dentro da perspectiva de um personagem, Paulo, o grande apóstolo Paulo. Primeiro dito à igreja em Corinto e depois à igreja em Éfeso. Palavras que saem do coração de um apóstolo que era engajado, que era envolvido com a verdade e uma verdade que promovia crescimento. Muitos acabam satisfeitos pelo simples fato de se perceberem filhos de Deus. Mas há um fator interessante que é o fator maturidade. Paulo vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra filhos, ali no original, é ruiós, filhos maduros, filhos preparados, filhos que deixaram a meninice e tornaram-se homens na fé, mulheres na fé, maduros na fé. O tema de hoje é deixando de lado as coisas de criança, como já comunicado. Paulo está nos chamando a atenção para escolher abandonar os comportamentos infantis e fazemos uma decisão por uma postura de quem já cresceu, de um homem e uma mulher que entendeu o seu momento. E automaticamente aqui engloba questões, sobretudo espirituais, mas envolve questões também no campo dos afetos, relacionamentos, o trato com dinheiro, oportunidades ou quaisquer outras coisas. O fato central é, temos que decidir crescer. E Paulo diz que houve um tempo em que ele era menino. E o que é que se espera de um menino? Que a sua fala seja uma fala de menino. É até estranho quando você conversa com uma criança de 5 anos e ele tem um discurso de um homem de 18. É assombroso. Você já logo percebe ali uma anomalia, algo que não é regular, que não é esperado. É esperado que uma criança de 5 anos converse como criança de 5 anos. E Paulo diz então que houve um tempo em que ele era menino. Então a sua fala era uma fala infantil. Os seus sentimentos eram sentimentos infantis. Quando ele discorria sobre o assunto, o fazia a partir da perspectiva também da criança, portanto infantil. Mas ele fala algo interessante. Logo que cheguei a ser homem, eu eliminei as coisas de criança ou de menino. Ele está dizendo que há momento em que temos que fazer uma ruptura com essa estrutura infantil e abraçarmos a vida madura, abraçarmos a vida do adulto, digamos assim. É óbvio que ele fala também no contexto espiritual, porque há muitos que são meninos na fé, até cresceram biologicamente, têm seus 40, 50 anos de idade, mas é menino espiritual, não consegue discernir bem as coisas. Mas de forma geral, precisamos aprender esse caminho do crescimento e deixar para trás as coisas de criança. Você deve conhecer pessoas que emitem comportamentos que são típicos da infância. A impressão que tem é que é uma criança no corpo de um adulto. Tem tudo de um adulto, ou aponta, os sinais apontam para a vida de um adulto. Mas os comportamentos, os pensamentos, a forma como manifesta suas emoções, como decide a vida, como faz escolhas, puramente infantil. Quer ver uma coisa? Criança tem muita dificuldade de lidar com não. É ou não é verdade? Toda criança, indistintamente, tem muita dificuldade de lidar com não. Quando a gente cresce, é hora de aprender a lidar com a vida. E a vida inclui negativas ou não.
Então, quando a gente cresce, fica claro que é preciso aprender a lidar com o não. A criança não gosta nem de longe de lidar com perdas, frustrações, o adulto também não. Mas a criança se desorganiza com as perdas. O adulto precisa aprender a lidar com as perdas e ressignificá-las, mesmo que isso tenha um impacto muito forte em sua vida. Se você for falar de escolhas, uma criança escolhe impulsivamente. Você põe um monte de presente na frente dela e ela se lança naquilo que, ao olhar dela, infantil, de uma forma superficial, ela julga ser o melhor. Você pode, de repente, colocar aí um pacote de dinheiro para uma criança de 1 ano de idade, por exemplo, e do outro lado um carrinho. Ela vai optar pelo carrinho, impulsivamente vai decidir por aquilo que ela acha que é melhor, mas infantilmente cometeu um equívoco, porque o dinheiro que estava ali poderia comprar, de repente, centenas daquele pequeno brinquedo. Não decide com sabedoria, não escolhe com inteligência. Então Paulo diz, olha, tem hora que a gente tem que chegar à conclusão de que parou o tempo de criança. Não é hora mais de agir infantilmente. É hora de decidir pelo crescimento. Ele diz, eu acabei, falando de escolha, de decisão, eu acabei com as coisas de criança. Não quero mais pensar, sentir, decidir, fazer escolhas como uma criança, porque eu já cresci. Eu já cresci. E ele diz ainda aos Coríntios, no capítulo 14, verso 20, o seguinte, irmãos, não sejais meninos no entendimento, sede meninos na malícia, mas adultos no entendimento. O que está falando aqui? Quando pensarmos a vida, e tudo começa no pensamento, uma decisão tomada com seu marido, uma decisão tomada no seu emprego, com seu filho, quaisquer decisões, uma viagem de férias, a mudança de um trabalho, a compra de um bem, qualquer decisão, ela envolve o pensar, a reflexão. Ele diz que quanto a essa categoria, que é a categoria de pensamento, que sejamos meninos, crianças, ou melhor, adultos, mas que sejamos meninos na malícia. Ele está dizendo, tem muita gente que, quanto à malícia, vive como adulto. Tem sede de vingança às vezes, quer matar e quer tomar uma série de decisões que só uma pessoa maior de idade poderia tomar. Não deveria, mas poderia, teria autonomia para isso. Mas às vezes nós agimos exatamente o contrário. Temos uma postura quanto ao entendimento de meninos ou de criança, mas agimos como gente grande no campo da malícia. Sede meninos na malícia, ele diz, seja como uma criança na malícia. A criança é inocente, é pura, é disso que está dizendo, seja puro, seja inocente na malícia, mas quanto ao entendimento, você deve agir como gente grande, como um adulto. Porque ao pensar como adulto, por exemplo, vamos avaliar as consequências dos nossos atos. Uma criança não avalia, ela não consegue contabilizar o prejuízo de uma ação impulsiva, por exemplo. À medida em que nós crescemos, já aprendemos que toda ação tem reação, toda causa tem consequência, e vamos avaliar as consequências dos nossos atos. Vamos decidir pensando antes, refletindo antes. Ainda dizendo aos Efésios, Paulo vai dizer o seguinte, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Uma das marcas da infância é a inconstância. Você coloca o menino lá na aula de violão, ele apaixona. Aí a mãe vai lá e compra o violão, o pai vai lá, incentiva, 1, 2, 3 semanas, não quer mais violão, ele já quer jogar futebol. Daí você vai e compra um uniforme, compra uma bola, bota o menino na escolinha de futebol, e aí passa um tempo, ele leva uma pancada na canela, leva uma bronca do lado do treinador, não quer mais futebol. Ele já quer inglês. Daqui a pouco ele quer natação. Daqui a pouco ele não quer nada, quer ficar em casa mexendo no videogame. Enfim, investe e desinveste muito facilmente. Ou seja, meninos ou crianças são inconstantes, não tem firmeza. Começa muita coisa, mas não termina muita coisa. Somente crianças hiperativas, está ali desenhando, já sai, vai correr atrás do cachorro, já mexe na televisão, já larga de repente a televisão e volta para o desenho, daqui a pouco está no computador, está brigando com o irmãozinho. É inconstante. O adulto precisa ter foco, precisa saber aonde quer chegar, ser persistente, ter uma fé que o mantenha no foco, saber que tudo tem um preço e o permanecer é uma postura para quem quer pagar preço e chegar no final e concluir alguma coisa na vida. Quantas pessoas estão iniciando projetos, relacionamentos, né? Iniciando na vida profissional ou iniciando um curso
e para no meio do caminho, inconstante, não sabe o que quer, está dando tiro para todo lado. Paulo está dizendo, olha, tem hora que tem que tomar a decisão. Então, decida crescer, escolha ser um adulto. Nós podemos escolher ser eternamente crianças. Ser de crianças na malícia, mas no entendimento, ser de adultos. É o que o texto nos propõe. E hoje, certamente, o que nós temos é uma geração muito infantilizada. Uma grande margem da sociedade, um grande número de pessoas que habitam esse tempo contemporâneo está marcado por uma infantilidade no caráter, uma infantilidade no comportamento, uma infantilidade nas decisões ou na tomada de decisões, até cresceu na tecnologia, cresceu no conhecimento, agregou valor teórico, portanto tem aí às vezes 2, 3 faculdades, cursos e mais cursos, mas estruturalmente falando, continua sendo uma criança no corpo de um adulto. Decida crescer, deixe as coisas de criança, deixe de lado as coisas da infância. Chegou o tempo de crescimento e é uma escolha que você precisa fazer. Olha para você mesmo, para você mesma, se perceba. Se você chegou a essa conclusão de que tem tudo a ver com você, você só pode dar um salto na vida, e um grande salto, quando você optar por deixar as coisas de criança. A criança é inconstante, é impulsiva, a criança faz pouca reflexão, não sabe o que quer. E que Deus nos ajude a não sermos mais como crianças, que sejamos sim na malícia, como ele diz, um chamado à pureza, um chamado a sermos mais ingênuos nesse campo, ou seja, não sermos vingativos, não sermos punitivos, mas no entendimento, que eu e você possamos escolher crescer. Precisamos, é uma necessidade, não apenas um conselhozinho que Paulo nos dá, é um conselho fundamental, extremamente necessário para quem quer acertar na vida. E que ao longo desse ano, que vai se iniciar, 2015, possamos agir mais como gente grande, na tomada de decisões nos nossos relacionamentos, no campo profissional, na aquisição de bens, no trato com dinheiro, enfim, possamos deixar para trás as coisas de criança. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê o poder e a graça de conseguirmos esse caminho do crescimento. Que Ele nos visite e nos possibilite sustentar essa escolha que precisamos fazer, que é a escolha de crescer. Amém. Que Deus a todos abençoe.